que nós vamos pregar em cima dele durante todo o mês, né? Esse mês de fevereiro. Gálatas 5:22. Se você achar, você fique na liberdade que o Senhor te dá, com reverência no teu coração. Está escrito assim: mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, amor, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Feche os seus olhos e nós vamos orar. Senhor Deus, Pai, nessa noite eu me coloco aqui sobre a dispensação do Teu Espírito. Peço ao Senhor que o Senhor possa ministrar o nosso coração, que a Tua palavra venha como uma palavra de instrução para nós. Pai, nós te pedimos aqui nesta hora a Tua direção, pedimos discernimento. Senhor, quebranta os corações aqui esta noite, que as pessoas que estão aqui hoje representando as casas, famílias, relacionamentos, elas possam ser impactadas e possam ser transformadas pela renovação da mente através da Tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus, e a igreja que te serve diga glória a Deus. Aleluia. Pode se sentar em nome de Jesus. Nós estamos durante esse mês de fevereiro trabalhando sobre temperamentos. Passamos aqui semana passada, falamos sobre o temperamento sanguíneo, e hoje vamos falar sobre o colérico. Semana que vem, melancólico, e na última quinta-feira sobre o temperamento fleumático. Queridos, por que nós decidimos, Deus me deu essa direção para falar sobre temperamento? Porque o temperamento das pessoas tem sido algo assim extremamente usado para gerar contendas, para tantas discussões dentro de casa. Às vezes nós não compreendemos por que os casais brigam tanto, por que os pais são tão agressivos com os filhos, ou filhos agressivos. E quando nós não compreendemos o temperamento, quando nós não temos um mínimo de conhecimento sobre o nosso temperamento e sobre o temperamento das pessoas que nós convivemos, nós muitas vezes fazemos coisas que, ao invés de aplacar a ira, nós aguçamos mais uma contenda. Nós às vezes pioramos as coisas porque não conhecemos sobre o temperamento. Então eu decidi trazer aqui para você uma instrução, mesmo que seja pequena, acerca de temperamento. Como eu disse semana passada, o tempo é muito pequeno para se falar de um assunto tão grande, um assunto tão assim, minucioso. Não dá para falar assim, em poucas palavras sobre o temperamento. Mas nós queremos aqui trazer uma informação para você, para que você possa usar essas ferramentas nos seus relacionamentos. Semana passada tratamos aqui sobre o temperamento sanguíneo. Falamos sobre o apóstolo Pedro, como ele era sanguíneo. Algumas características do temperamento sanguíneo. Eu falei acerca que o sanguíneo ele não pensa para falar, ele fala, ele é explosivo. Ele, quando se vê acuado em alguma situação, ele sempre vai falar. E às vezes ele fala besteira, porque o temperamento dele é assim. O sanguíneo, às vezes, quando ele está acuado, ele até chega a ser agressivo. Muitas coisas eu falei sobre o apóstolo Pedro. Hoje eu quero falar sobre o temperamento colérico. Esse temperamento é um dos temperamentos assim, não tão raros. Ele é muito comum na vida das pessoas, principalmente nesse mundo louco que nós estamos vivendo, de tanta correria, de tanta informação, de tanto estresse. Quem tem esse temperamento colérico, querido, ele precisa tomar muito cuidado, porque é um temperamento perigoso. É um temperamento assim que precisa ser observado de perto. As atitudes do temperamento colérico, elas muitas vezes elas não agradam. Nós vamos falar um pouco sobre isso, e eu quero mostrar para você um personagem colérico, né, chamado Paulo. O apóstolo Paulo, ele é um exemplo mais clássico do temperamento colérico na Bíblia. Então vamos lá.
O que é temperamento? Para você que não veio semana passada possa compreender. Temperamento não tem nada a ver com educação. Temperamento não tem nada a ver com a escola que você frequentou. Temperamento não tem nada a ver com a educação que o papai e a mamãe deu. Os temperamentos, eles são gerados em nós a partir da nossa concepção. O temperamento, ele é formado no ser humano a partir ali da junção dos hormônios masculinos e femininos para a fecundação de um feto. Ali já é gerado um temperamento. Então eu aprendo com isso que uma pessoa já nasce com o seu temperamento. Nós podemos ter mais de 2 temperamentos na nossa vida. Na verdade, um dos temperamentos vai sobressair, mas a maioria das pessoas tem no mínimo 2 temperamentos. Ele pode ser colérico e fleumático, ele pode ser colérico e melancólico. Dificilmente ele vai ser colérico e sanguíneo, porque senão sai de perto, irmão. Se for colérico e sanguíneo, ninguém suporta. Geralmente ele vai ser ou sanguíneo e fleumático, colérico e melancólico. Ele vai dar uma mesclada, ele vai ter ali uma balança, né, para dosar, porque senão não dá certo. Mas o temperamento é algo que nós nascemos com ele, não adquirimos com o tempo. O que o temperamento faz conosco? O temperamento é aquilo que rege as nossas atitudes. O temperamento, ele é quem diz que nós somos. O temperamento, ele, quando ele está na nossa vida sem o domínio de Deus, nós vamos ver aqui o que um temperamento pode causar na vida de uma pessoa. O temperamento, ele determina nossos defeitos e nossas qualidades. O temperamento, querido, de uma pessoa com temperamento colérico, sem nenhuma educação, sem nenhuma base familiar, é uma pessoa terrível. Nós vamos ver aqui acerca desse temperamento. Cutuca o irmão e fala assim: está preparado? Vamos falar hoje um pouco sobre esses irmãos coléricos. O temperamento colérico, querido, é aquele temperamento que o nome já diz tudo. Ele é cheio de cólera, cheio de ira. Temperamento colérico, vamos falar primeiro das qualidades. Ele é enérgico. Alguém que tem um temperamento colérico é aquela pessoa ativa, ele é ativista. O que é uma pessoa ativista? Trabalhadora. Tudo que ele vê para fazer, ele não espera ninguém ir na sua frente, ele vai e faz. O colérico, por natureza, ele é aquela pessoa que gosta de atividade. O colérico, ele é aquela pessoa que tem energia, tem poder, ele tem vigor, ele é ativo. Então, se você vê alguém que é ativo demais, que não consegue ficar quieto, talvez você vê a sua criancinha, e muitas pessoas dizem: meu filho é imperativo, meu filho não para. Talvez não é que ele seja imperativo, talvez o temperamento dele seja colérico, né? A partir do seu crescimento você vai identificar melhor. Mas uma pessoa colérica é aquela pessoa que não consegue ficar parada, ela não consegue ficar sem nenhuma atividade. O colérico, quando está de folga do serviço, ele arruma serviço em casa. A mulher colérica, quando ela não tem nada para fazer, ela dá faxina em casa. A mulher colérica, quando o marido olha e fala assim: graças a Deus não tem mais nada para ela fazer em casa, a casa está arrumadinha, ela vai passar roupa, ela tira a roupa do guarda-roupa, ela faz alguma coisa porque ela é colérica, ela não aguenta ficar parada, ela é ativista. Amém, queridos? Amém, irmãos? Ele é enérgico, ele usa toda a sua força para fazer tudo. Mas o colérico, dentro dessa característica enérgica que ele tem poder de fazer com que outras pessoas façam o que ele quer. Olha como que o colérico é. Ele é aquela pessoa dominadora. Ele consegue, de um jeitinho, com seu jeito todo especial, fazer com que pessoas façam aquilo que ele quer. O colérico, ele é aquela pessoa excelente para liderar grupos. O colérico, ele chega e ele arruma tudo, ele fala: olha, eu quero que você faça isso, você vai fazer aquilo outro é você, olha, não tem jeito, aquilo é para você fazer. E ele vai coordenar, ele vai dar ordens. Ele é aquela pessoa que gosta de tomar autoridade, que gosta de tomar frente. Colérico é assim. Outra qualidade do colérico, ele é resoluto. Pastor, que negócio é esse? Resoluto é que é firme em seus projetos. Uma pessoa resoluta, uma pessoa colérica, ela é firme. Ela não é aquela pessoa que fica titubeando em 2 pensamentos. Ela é firme. Para você mudar a cabeça dela é difícil.
Se ela colocou uma coisa na cabeça, meu irmão, vai ser difícil demais para a gente tentar provar. Você tem que provar na ciência, na medicina, você tem que provar com histórias, você tem que provar de 1000 maneiras para conseguir fazer um colérico mudar de ideia. Quando um colérico fala assim, é fogo, meu irmão, pode ser pedra, que para ele é fogo, é fogo. E vai ser difícil mudar o pensamento de um colérico. O colérico, ele é assim, resoluto, ele é firme em suas decisões. Naquilo que ele projeta, ele vai até o fim. Se um colérico projetar, ano que vem eu entro na faculdade, meu irmão, o inferno pode levantar o que for, pode ter dificuldade, pode faltar dinheiro, pode ter cansaço, ele vai tentar, enquanto ele não conseguir, ele não para. Né? O temperamento colérico, ele é assim, ele é resoluto, ele é ousado. Uma pessoa colérica é aquela pessoa corajosa, ousada. Ela não tem medo de nada, não tem medo de coisa alguma. Ele é determinado, é decidido, é corajoso, é valente e é franco. Está aí uma das qualidades do colérico, mas que precisa ser tomada muito cuidado com essa qualidade: franqueza. O colérico, às vezes, ele é tão fraco que às vezes tão franco que às vezes ele se torna mal educado. Ele é tão franco que às vezes ele ofende. Mas uma das qualidades, isso é uma qualidade que pode gerar um defeito se não for trabalhada. Essa qualidade de ser franco, de falar o que pensa, nem sempre vai soar bem aos ouvidos de quem está escutando. A gente deve ser sim honesto, ser franco, mas há tempo de falar e há tempo de calar. O colérico, quando ele não tem esse domínio sobre a sua vida, numa discussão ele fala tudo o que ele pensa. Ele não mede palavra, ele é franco. Se ele achou que é assim, ele vai falar, né? E às vezes dói. Conviver com um colérico não é muito fácil, às vezes dói. Dá na gente cada lambada que a gente fala assim, nu. Eu não acredito que eu escutei essa, mas ele fala. O colérico fala. Irmãos, uma irmã colérica, uma mulher colérica, o marido dela tem que ter sabedoria. Porque ela vai falar na cara. Ela não vai rodear, não vai dar meia volta no assunto. Se ela achou que o camarada está assistindo televisão, mas você está preguiçoso, está assistindo televisão demais, você é folgado, você não tira o sapato, e ela vai falar. Está entendendo? A mulher que tem um esposo colérico, ela precisa tomar cuidado, porque ele é franco. Quando ele tem que falar, ele vai machucar o coração dela, né? Mas nós vamos ver isso aqui. Né, o temperamento. Por que eu li o texto aqui de Gálatas 5:22? Porque eu estou falando de temperamento, querido, numa visão psicológica, né, da psicologia. Mas aqueles que são trabalhados por Deus, Deus é Senhor do nosso temperamento, amém? Mais para frente eu vou finalizar assim, Deus sendo o Senhor do nosso temperamento. Você vai identificar aqui algumas características suas. Se você é colérico, facilmente, irmão, o colérico ele não tem dúvida do seu temperamento. É só começar a escutar aqui as qualidades, algumas características que ele fala, não, sou eu mesmo, o pastor está falando da minha vida. Então, o colérico ele é extremamente corajoso. Não chama um colérico para a mão, querido, porque senão tu vai arrumar briga. Ele não foge de briga. O colérico não foge de uma discussão. Se você mandar uma mensagem no WhatsApp para um colérico achando que ele vai ficar caladinho do outro lado, se Deus não tiver na vida dele, irmão, ele vai soltar tudo. Ele não manda mensagem, ele grava áudio. Está entendendo? Colérico é assim. O colérico ele não é aquele tipo de pessoa que deixa para fazer amanhã o que ele pode fazer hoje. Daí nós entendemos por que tantas famílias, tantos casais brigam, se ofendem, porque não conseguem dominar o seu temperamento. Temperamento sem controle do Espírito Santo, irmão, é uma bomba. Temperamento sem o controle de Deus, sem temor de Deus, sem colocar a palavra de Deus, irmão, é perigosíssimo. Mas você vai ver o quanto o colérico é perigoso. Outra qualidade do colérico, ele é independente. Esta é uma outra qualidade que também é perigosa, né? Além da franqueza, né? Que é perigoso de franco passar a mal educado e alguém que ofende pessoas. A independência do colérico também é perigosa. O que é alguém independente? Que se comporta com autoridade, não se deixa influenciar, sabe o que faz e faz com muita certeza. É aquela pessoa que diz, eu não preciso de ninguém. O colérico, quando ele tem esse pensamento, eu não preciso de ninguém, é perigoso. Mas a independência do colérico é aquele tipo de independência, para o lado positivo,
é que ele não espera que as pessoas façam por ele aquilo que ele pode fazer. Ele é uma pessoa aguerrida. Se está diante dele uma situação para resolver, ele vai atrás e ele resolve, ele consegue. Geralmente as pessoas coléricas, elas se dão bem na escola, são aquelas pessoas que conseguem estudar mais. Sabe por quê? Quem fez faculdade, quem fez um curso prolongado, vai entender o que eu estou falando. Quando você começa na escola, você se matricula, você vai todo empolgado. E ali o primeiro mês é só alegria, o segundo mês é só alegria, o primeiro ano é só alegria. Mas imagina você fazendo uma faculdade de 5 anos. Quando chega 2 anos e meio, querido, o sanguíneo desiste. O sanguíneo precisa de muita força de vontade. Por quê? Lembra que eu falei semana passada? O sanguíneo, ele tem muita facilidade de mudar de alvo. Ele começa um negócio e fala: ah, não, achei que esse negócio não é bom não, aquele lá que é melhor, e muda. O colérico não. O colérico, se ele começa, ele vai até o final, ele não para, né? O colérico, ele é assim, essa independência, essa força que existe dentro dele é fantástico. Geralmente o colérico é aquele que consegue comprar casa própria, ele vai olhar financiamento mesmo sem dinheiro, ele vai correr atrás mesmo sem condições, e aí você vê aquela pessoa prosperando. O colérico é aquele que tem coragem de abrir um comércio, onde todo mundo fala: isso é furado, isso não vai dar certo. Ele fala: problema seu, o meu vai dar certo. Ele vai, ele é cabeça dura, e muitos deles dão certo, vão para frente, conseguem. O colérico é aquele tipo de empresário que já quebrou 5 vezes no ramo, e ele vai tentar a sexta, e um dia ele acerta, ele consegue uma porta muito grande, ele vai ficar rico, e todo mundo fala assim: como que ele conseguiu? Persistência. O colérico, ele é persistente. Amém? O colérico, ele é otimista. O que é uma pessoa otimista? Aquele que encontra nas coisas sempre o seu lado positivo. Ele espera sempre por um desfecho favorável, mesmo nas circunstâncias adversas. Você quer ver, querido? Não tem nada melhor do que andar ao lado de alguém colérico. Porque o colérico, ele é assim: ele bateu o carro e ele fala: olha, glória a Deus, bateram no meu carro, eu estava precisando dar uma reformada nesse carro mesmo. O camarada bateu, e olha como que Deus está usando esse carro. O colérico, ele vê sempre as coisas por um lado positivo. O melancólico não. O melancólico, qualquer situação que aconteça com ele, ele fala: tadinho de mim, ô dó de mim, que pena. O melancólico, ele é aquele que sempre olha dificuldades. O colérico, ele olha dificuldades, ele vê os desafios, ele fala: não, se tem um gigante na minha frente é porque eu preciso dar um passo maior, eu preciso tentar algo melhor, eu preciso continuar, eu preciso correr atrás. O colérico é aquela pessoa boa de trabalhar com ela é otimista, ela sempre tem um alvo, ela sempre acredita que vai dar certo. O desfecho de qualquer situação na mão de um colérico, ele sempre diz: olha, vai dar tudo certo. Colérico é assim. Outra característica, outra qualidade do temperamento colérico: o colérico, ele é prático. Essa palavra prático vem do grego praxis, que é agir de maneira adequada, fácil e eficaz. Usa experiência e não teoria. O colérico, ele é aquele que diz assim: olha, nós precisamos pintar a igreja. O colérico fala: não, vamos fazer agora, não vamos deixar para amanhã não, nós somos práticos. O negócio do colérico é fazer, é pôr a mão na massa. O melancólico, o fleumático, principalmente o fleumático, faz assim: não, vamos calcular quantas pessoas por metro quadrado, quantas brochas, quantos rolos, quem vai limpar. O fleumático é assim, ele é pensador, ele vai pensar em tudo. O colérico não, o colérico vai lá: quem vai ajudar? Você vai ajudar? Não vai não? Então pode ir embora. Quem vai ficar? Quem vai ficar para ajudar? O colérico, ele é assim. Muita gente não consegue trabalhar do lado de um colérico, sabe por quê? Porque não compreende o temperamento do colérico. O colérico é excelente como líder, mas é perigoso ofender pessoas, porque ele é desse jeito. Tem uma turma de 10, vamos pintar a igreja? Vão. E aí ele olhou para a cara de um e viu o desânimo e falou: irmão, você pode ir embora, vai ficar assim que os 5 vão pintar. Colérico é assim. Colérico, a esposa colérica chega para o marido e fala: olha, meu bem, o negócio é o seguinte, eu estou precisando de uma sandália nova. O marido fala: se ele for fleumático: não, nós temos que fazer as contas. Ah, você não quer me dar não, né? Então pode deixar que eu vou fazer uma faxina, eu vou pedir dinheiro a alguém e eu vou comprar a sandália. Ela é assim, né? É assim. E o marido colérico? O marido colérico chega para a esposa e diz: amor,
estou querendo que você faça um frango com quiabo domingo. Não, amor, mas eu já tinha pensado em fazer costelinha. Se você não quer fazer frango com quiabo, eu vou pedir minha mãe, eu vou comprar no restaurante, eu não preciso, você cozinhe para mim. O colérico é assim, ele é para hoje, ele é para agora. Então, esse tipo de temperamento, essa praticidade do colérico, ela deve ser usada em benefício. Ela tem que ser dosada, é preciso tomar cuidado, porque esse temperamento, ele é extremamente perigoso, ele machuca muito, ele ofende muito. Talvez um dos temperamentos que mais ofende é o colérico. Por isso que algumas pessoas que têm um temperamento colérico na igreja, uma das características de quem é colérico, ele tem amigos que o amam de verdade, e ele também tem muitas pessoas que não gostam dele, porque não conseguem compreender o seu temperamento. Tem muita gente que fala assim: eu não suporto aquele irmão, não aguento ficar perto dele, não me chama para trabalhar com ele, eu não quero fazer nada com ele, porque ele é assim e assado, ele é chato, ele é exigente, ele é grosso, é mal educado, fala com a gente de qualquer jeito. O colérico é assim, né? Então quando alguém gosta do colérico, gosta mesmo. E quando alguém, querido, não entende ele, pode ter certeza, ele não é de muitos amigos. Mas se também for seu amigo, ele vai ser um amigo leal. O colérico, ele é eficiente, ele produz algo ou um trabalho com boa qualidade. Colérico, sabe o que o colérico é? Perfeccionista. Colérico, meu irmão, se ele achar que o copo não deve ficar aqui e deve ficar aqui, briga não, irmão. Ele achou, e se ele está na frente para fazer, ele vai fazer. Você pode ter acabado de colocar o copo aqui, o copo ficou legal aqui, ficou igualzinho ficar lá. Mas o colérico olhou e falou: não, eu planejei que esse copo tinha que ficar aqui, então ele vai ficar aqui. E se ele não for de Deus, ele vai comprar briga por causa disso. As irmãs também. Aleluia, né? A gente vê algumas desavenças dentro de casa com os temperamentos coléricos assim, porque a esposa é perfeccionista, né? Ela gosta das coisas tudo no lugar certinho. Se alguém tirar daquele lugar, irmão, a casa vai cair, o negócio vai ficar feio. Se tirar daquele lugar, se mexer naquilo que ela organizou, se não sair do jeito que o colérico quer, meu irmão, pede Jesus socorro. Ele é eficiente, aquilo que ele faz é com muita qualidade, mas ele é tão perfeccionista, ele é tão exigente, que às vezes ele não suporta a ideia de muitas vezes ter um fleumático do lado dele. Porque o fleumático é assim: aqui tá bom, não tem problema não. O colérico: bom nada, aqui não tá bom coisa nenhuma, o negócio, o lugar dele é aqui. Eu já falei que o seu sapato é lá no guarda-roupa, lá na sapateira em tal lugar. O marido é fleumático, ele chegou, arrancou o sapato, deixou em qualquer lugar. Porque para o fleumático, irmão, é tudo certo. Colérico, até para viajar, para ir para a praia, ele é cheio de detalhe. Tem o sapato certo para areia, tem o chinelo certo para a praia, tem a roupa adequada. O colérico é cheio disso, o fleumático não. Tá bom desse jeito? Tá ótimo, ó, tranquilo, vamos embora. E aí imagina, 2 coléricos morando junto. Não dá um negócio assim, dá pano para manga. Se Deus não entrar no negócio, irmão, vai ter briga demais. Imagina quantos pais ofendem os filhos, porque os filhos são coléricos, e o pai não compreende isso. O pai não compreende que a menina, quando chega na adolescência, a mãe, ela não compreende que a filha gosta das coisinhas dela no lugar dela. Ela não gosta da privacidade dela invadida. O colérico, ele não gosta de ser invadido. Se invadir a privacidade do colérico, meu irmão, vai ser confusão. Para o colérico, para a esposa colérica, para o marido colérico, ele te dá a senha do WhatsApp, do Facebook, irmão, ele tem que ser de Deus, viu? Porque senão não dá. Ele gosta de privacidade, ele gosta daquele discurso: dinheiro é meu, tudo é meu, eu que faço, eu que mando, eu que coordeno, aqui em casa aqui tudo sou eu sou assim. Colérico é assim. Mas aquilo que o colérico faz é eficaz. Se você deixar qualquer trabalho na mão de um colérico, meu irmão, vai sair um negócio perfeito, dentro das condições dele, vai sair excelente. Se você como funcionário, você sabe, se você é colérico, você como funcionário, você não suporta mocegagem,
Você fica irritado quando tem gente molengando do seu lado. Você gosta das coisas perfeitas, tudo no lugar certinho, tudo adequado, tudo bonitinho. Você gosta de passar informação. O colérico, ele é sim, ele é eficiente. O colérico, ele é decidido. Meu Deus, o relógio está voando. Ele é convicto em seus propósitos, objetivos. E ele é determinado. O colérico, ele toma uma decisão e dificilmente ele volta atrás. Ele é inabalável em um propósito. Meu irmão, minha irmã, se você é colérico, ou se você tem um companheiro, um cônjuge colérico, cuidado na hora das discussões. Porque se um colérico ficar de beicinho, ele vai dormir na sala, ele leva o colchão para a sala, ele dorme no sofá, porque ele é emburrado. Quando ele toma uma decisão, irmão, empaca. Se Deus não entrar no negócio, ele fica turrão, e para liberar perdão é difícil. Um colérico, para perdoar, para abrir o coração, para conversar, precisa de oração. Ele, quando toma uma decisão, ele não é muito, ele não, dificilmente, são poucas exceções que ele volta atrás. Outra qualidade do colérico, ele é líder nato, ele é formador de opinião, ele é influenciador. Quer conhecer um colérico? Só observar grupos. O grupo do WhatsApp, quem manda é ele. O grupo na igreja, ele é o líder. Ele não precisa ser titulado líder não, querido. A gente fala assim, o colérico é líder porque o pastor colocou. Não. Às vezes o líder é outro. O pastor levantou um fleumático para ser líder. E na Bíblia tem exemplos de fleumático, né? De melancólico. Moisés, vamos falar semana que vem. Moisés era o líder, ele era melancólico. Mas quem falava? Era o Arão, o colérico. Está entendendo? O fleumático, ele pode até ter o cargo, ele pode até coordenar, pode estar o bastão na mão dele. Mas o colérico, ele é aquele que quer dar opinião. Ele é aquele que, se for para discutir, ele quer discutir, ele quer saber do assunto, ele quer conhecer, ele quer saber por que mudou, por que não mudou, quem foi que fez, quem foi que mandou, quem não mandou. O colérico, ele é assim. Quando ele está em um grupo, ele geralmente assume uma posição de liderança, mesmo sem ter o título, né? Então o líder que tem um colérico no seu grupo, o que ele tem que ter sabedoria? Deixar o colérico à vontade, porque o colérico, irmão, é uma bomba. Ele é cheio de ideia, ó. Você está pensando aqui, o colérico está lá na frente. Você está pensando aqui no fubá, o angu do colérico está pronto, já está servido com frango com quiabo lá. O colérico é lá na frente. Você está pensando em como que o negócio vai ser, está pensando em como que vai acabar. E aí o líder que, pessoas que estão em grupo e tem um colérico ali, ele não consegue compreender, ele não consegue trabalhar com colérico. Porque o colérico às vezes ele atropela, mas é porque as pessoas estão devagar, ainda não está no ritmo dele. O colérico já decolou e você ainda está na pista, ó, taxiando, e o colérico está voando. Mas ele é uma pessoa fantástica, ele é um líder fantástico. E se o colérico assumir um cargo de liderança, meu irmão, ele vai pôr o negócio para frente. Com sabedoria, com direção, ele põe para frente. Outra qualidade, o colérico, ele é audacioso. Uma pessoa que tem garra, vai atrás do que quer. Ele é atrevido. Olha aqui, isso é uma qualidade, mas pode virar um defeito. O colérico é atrevido, né? É aquela pessoa que, se isso aqui tender para um defeito, ele não respeita a autoridade. O colérico não respeita ninguém quando esse negócio vai para o lado errado. Mas esse atrevimento dele para correr atrás é fantástico. Ele corre atrás dos seus objetivos. Amém? Deu para entender as qualidades? Vamos para os defeitos agora? Vamos lá para os defeitos do colérico. O colérico, ele é iracundo, né? O que é uma pessoa iracunda? Propensa a ficar com raiva, cheio de ira, violento. Irmãos, eu estava pesquisando, a maioria dos terroristas, serial killer, Hitler e alguns outros eram coléricos. O colérico, ele é iracundo por natureza. O colérico, ele é aquela pessoa que, dependendo da estrutura familiar, dos traumas de infância, dependendo do que passou, ele se transforma em alguém, um assassino. Um homem colérico é aquele que mata a esposa por ciúme e depois se arrepende, porque na hora ficou irado e não pensou. Uma esposa colérica é aquela que agride o marido, bate nos filhos de forma violenta. Isso não está no meio da igreja, glória a Deus que não. Mas esse temperamento colérico, ele é surpreendente. Ele pode te colocar
em situações que você nem imagina, que você olha e fala: eu não sei como que eu tive coragem de fazer isso. Se você é colérico, meu irmão, tome cuidado com o teu temperamento. Peça a Deus para dirigir as suas atitudes, porque o temperamento colérico, ele é violento. Ele é violento. Queridos, minha irmã, se o teu marido é colérico, no momento da discussão é melhor você ficar quieta. Não desafie um colérico. Não seja atrevido com o colérico, porque o colérico, para ele meter a mão em um, ele não pensa duas vezes. O colérico, ele, meu irmão, num joguinho de futebol ele apela. Se entrar duro nele, ele bate, vai para agressão. O colérico, numa briga de trânsito, é melhor se bater ou desce do carro, meu irmão, e fala: olha, vamos conversar, vamos acertar, quem tiver errado vamos pagar. Porque se o camarada for colérico, ele vai sair para o braço. Se ele não tiver Jesus na vida dele, o negócio é feio. Um colérico, quando ele se vê numa situação onde a ira dele é instigada, quando é estimulada a ira de um colérico, ele dá lugar à ira mesmo. Ele não pensa duas vezes, ele é iracundo, ele é violento, né? Olha só, a mesma qualidade que ele tem, a mesma persistência que ele tem, a mesma força que ele tem para correr atrás daquilo que ele quer de bom, ele tem a mesma força para fazer aquilo que ele quer de ruim. A maioria das pessoas que são assassinas, e são pessoas assim que já fizeram coisas terríveis, elas tinham dois temperamentos misturados, era o colérico e o fleumático. O fleumático é frio e calculista. Imagina alguém frio e calculista irado. Ele planeja tudo direitinho. Ele pensa o que vai fazer, onde vai fazer, como vai fazer. A gente vê nos jornais aí notícias terríveis. De fulano fez isso, fez aquilo, fala: meu Deus, como que é possível isso? O ser humano sem Jesus, com um temperamento desse, meu irmão, com estrutura familiar arruinada, pai separado, pai violento, abuso sexual na infância, irmão, você não sabe o que um temperamento desse pode fazer com uma pessoa. Colérico é perigoso. Ele é sarcástico. O que é uma pessoa sarcástica? Se tem alguém colérico aqui, talvez já tenha feito isso com alguém. Eu me lembro de um colérico que fez isso comigo e eu fiquei irritadíssimo. O que é sarcástico? Aquele que age com zombaria, desprezo, risada sarcástica, ironia para ferir a pessoa que recebe. O colérico, ele tem o poder de ironizar as pessoas. Esse defeito do colérico, querido, é terrível. Já viu quando você vai conversar com alguém, ela começa a rir da sua cara, começa a te ironizar, fazer zombaria com você? Aquilo vai te subindo uma ira. O colérico, ele tem facilidade de fazer isso. Para ele isso não é difícil. Ele é sarcástico. O colérico, ele é impaciente. Irmão, pensa em alguém que não tem paciência. Colérico. Não deixa colérico esperando. Não marca um horário e fura com colérico, porque ele não tem paciência. Ele não quer saber se furou o pneu do carro, se aconteceu imprevisto, né? O colérico, geralmente, com as pessoas de fora, se alguém falhar com ele até vai dar uma... Mas com o de casa, meu irmão, se o marido colérico ligar para a esposa, ela não atender o telefone, e ele é tão impaciente que da próxima vez que ela atender, ele vai sair xingando. Por que você não atendeu o telefone? O que você estava fazendo? Eu te liguei não sei quantas vezes, uma vez só. Eu te liguei, você não atendeu, você tem que me atender e tal. O colérico é assim. A mulher colérica, ela é impaciente demais, né? Esse defeito, ele é terrível. Ele é agitado, alvoroçado, ansioso. Ele não sabe e não gosta de esperar. Colérico é ansioso. Colérico, se tem alguma coisa para ele fazer amanhã, hoje ele não dorme. Ele deita e fica pensando: meu Deus, chega amanhã logo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Colérico, ele não sabe esperar amanhã não. Se ele pudesse resolver hoje, ele resolvia. Isso é um grande defeito. Tem causado úlcera em muita gente, tem feito muita gente sofrer. Tem gente aí sofrendo terrivelmente. Por quê? Crise de ansiedade. O colérico, ele não tem paciência de esperar. Meu irmão, você quer ver um colérico irado? É colocar um colérico e um melancólico para trabalhar junto. Misericórdia. O melancólico anda assim: ah, já vou. O colérico não aguenta, ele passa na frente correndo e fala: esse irmão é lerdo demais, não resolve nada.
Pelo amor de Deus, colocou a responsabilidade na mão dele. Esse irmão não faz, ele não ligou, até agora não deu resposta. E o colérico, quando ele tem alguma coisa, ele pega o celular e fica no WhatsApp. Cadê? Manda a resposta, cadê a resposta? Pelo amor de Deus, vou ter que ligar, vou ter que resolver. O colérico, ele é extremamente impaciente, ele não sabe esperar. E outra coisa, ele não gosta de esperar. Um marido colérico, meu irmão, se ele marca com a esposa para ir para o shopping center, e ela demora para se arrumar, o passeio acaba, viu? Ele não vai mais não. Ele fala, ó, quer saber de uma coisa? Não vamos mais. Mas fala, amor, eu já acabei. Acabou, mas não vamos mais. Pode tirar a roupa, que agora não vamos sair mais. Cansei de esperar. A esposa que tem um marido colérico, ele não tem paciência para ver a mulher entrar dentro de uma loja, olhar uma roupa, vestir, bonitinho, vai comprar? Não, ele já perdeu a paciência. Já ficou irado. Né? Ele não é paciente. A esposa colérica, ela não tem paciência com atraso do horário de chegar do marido. Se o marido chegou atrasado e não ligou, meu irmão, vai chegar debaixo de briga. Se Deus não dominar, não controlar esse temperamento na vida dos casais, muitos casais vão viver em pé de guerra. Muitos casais vão viver brigando, perdendo mais tempo com briga do que com troca de carícias, de amor, né? Olha só outra coisa do colérico. Ele é prepotente. Uma palavra feia. Que gosta de oprimir. O colérico, ele é opressor, né? Se ele é aquela pessoa assim, sem Deus, e ele for um líder, um gerente de uma empresa, ele é opressor com os funcionários. Ele cobra resultado na base da opressão. Ele é ditador. Se ele não tiver Jesus, claro. O colérico abusa de poder. Ele tem a sua autoafirmação, ele tem um sentimento de superioridade. Olha só, um policial colérico, ele bate primeiro para depois perguntar quem é, para depois pedir documento. A gente vê isso direto. Colérico abusa de autoridade. Colérico, ele é extremamente opressor, né? Os pais coléricos têm que tomar muito cuidado para não oprimir os filhos, para não colocar medo nos filhos. Tem pais que os filhos têm mais medo do que respeito, são violentos e opressores com os filhos. Alguém que tem esse temperamento colérico, ele precisa pedir ao Senhor que dose as coisas na vida dele, porque ele trata o filho como se o filho fosse um empregado dele, como se o filho fosse alguém extremamente submisso, que não tivesse pensamento, não tivesse vontade própria, não tivesse nada. Ele olha para o filho está com 20 anos, ele quer comprar roupa para o filho, o tênis ele quer escolher onde que o filho vai, ele quer tudo. Ele escolhe a esposa, escolhe o namorado, ele quer escolher tudo. O colérico, ele é opressor, ele quer tudo assim, ó, na mão dele. O domínio tem que estar na mão dele. Se fugir do domínio dele um pouquinho, ele fica desesperado, fica louco. Quer ver um colérico louco? É quando as coisas saem da sua rédea. Ele é prepotente, ele gosta de oprimir, ele gosta de ter poder, ele gosta de autoafirmação, de ser superior. Ele é intolerante. Colérico é intolerante. O que é alguém intolerante? Aquele que não tolera, não respeita diferenças, crenças, opiniões. O colérico, ele é aquele tipo de pessoa preconceituosa, ele é aquele tipo de pessoas que quando vai para um movimento aí, contra o racismo, ele agride negro. O colérico, ele agride homossexual, ele é racista, ele é opressor, ele é intolerante. Outra coisa que o colérico tem sobre ele não aceita falhas. Se alguém falhar com o colérico, se ele não tiver Deus na vida dele, ele não aceita falhas. Ele não consegue olhar que ele falha com os outros. E se alguém falhar com ele, meu irmão, aquela pessoa talvez pode não prestar mais, estragou. Talvez a pessoa foi boa para o colérico anos, mas falhou uma vez, já não serve mais. Colérico, ele é assim, se ele trabalha com uma turma e tem aquela pessoa de confiança dele, que sempre fez, ele sempre deu tudo certo, mas um dia aquela pessoa, por algum motivo, não deu para fazer. Ele fala, não dá para contar com fulano mais. Nas próximas reuniões, olha, não põe fulano na minha turma, porque eu não conto com ele mais. Uma falha, apenas uma falha para um colérico já é motivo dele não tolerar mais, né? O negócio dele tem que ser perfeito.
Colérico é vaidoso. Pastor, vaidade é defeito? Para o colérico é. Ele é cheio de vaidade, ele é orgulhoso, né? Ele é aquele ostentação, ele é soberbo. Ele gosta de despertar admiração dos outros. Colérico, ele é aquele que gosta de mostrar que ele é mais, né? Ele é autossuficiente, não pede ajuda e acha que pode fazer tudo sozinho. O colérico, ele é insensível, não se deixa comover e ele é indiferente. Olha, isso aqui é muito forte para os casais. Um casal colérico, ou o homem ou a mulher, tanto faz, ele é insensível. O outro pode pedir desculpa e mesmo assim, talvez ele ainda vai ficar uma semana com raiva, porque muitas vezes a dureza de coração dele é muito grande, ele não se comove muito fácil. Dificilmente você vai colocar um vídeo bonitinho e vai ver um colérico chorando, só se Jesus estiver na vida dele mesmo. Se Jesus estiver na vida dele, ele vai chorar, aí o temperamento dele é diferente. Mas se ele não tiver Jesus, querido, só sequinho os temperamentos dele, ele não chora. Pode ser aniversário da esposa, data de casamento, aniversário de casamento, ele vai dar um presentinho. Ó, então para você aí o presente, nosso casamento, tá tudo certo. Amor, mas você nem ficou, não, isso é besteira. Colérico é assim, ele é insensível. Ele é audacioso, ele usa artimanha, audacioso não, astucioso, né? Quando eu vi essa palavra astucioso, eu lembrei até do Chapolin, não contavam com minha astúcia, né? O colérico, ele é assim, ele usa truque para conseguir aquilo que ele deseja, né? Essa astúcia do colérico, ela é diabólica, porque o colérico, ele vai de um jeito ou de outro arrumar uma situação para dar naquilo que ele quer. Essa astúcia é isso. Então vamos lá, vamos correr. Misericórdia, falta só 10 para as 9. Sangue de Jesus. Vamos ver algumas características aqui do apóstolo Paulo, e depois eu quero falar sobre um homem com temperamento, uma mulher com temperamento controlado por Deus. O apóstolo Paulo, embora tenhamos poucas referências sobre ele antes de aceitar a Jesus, temos algumas, mas mesmo depois de convertido, Paulo tem traços do seu temperamento colérico, muito bem destacados. Paulo, na verdade, foi um líder nato. Nós já vemos aí o seu temperamento com a liderança. Ele era líder, ele é aquele cara, pau para toda obra, ele é aquele que toma a frente, vai e faz mesmo. Mas eu quero falar aqui sobre um traço de Paulo nas Escrituras, a crueldade de Paulo. Pastor, o apóstolo Paulo era cruel? Sim. O colérico é extremamente intolerante, cruel, extremista, né? Você está vendo aí esse grupo extremista que está matando um tanto de gente? Pode ter certeza, a maioria deles é colérico. Eles são extremistas, eles são intolerantes, são cruéis. Paulo era cruel, com um grande poder de influenciar e lidar. Eles podem ser pessoas positivas ou perigosas, e são extremistas. Olha o que está escrito lá em Atos 7, se você quiser abrir, você pode abrir. Atos 7, no versículo 57 e 58. Então eles gritavam com grande voz, tapavam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e lançando fora da cidade o apedrejaram, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um mancebo chamado Saulo. Olha aqui a primeira característica, né, do temperamento de Paulo como alguém colérico nas Escrituras. O Estevão estava lá pregando, e aí Paulo, né, acredita-se que Paulo estava liderando aquele motim que apedrejou Estevão até a morte. Por quê? Porque dificilmente alguém ia tirar as vestes e depositar aos pés de quem não fosse líder do bando. Eles vieram, apedrejaram Estevão, mataram Estevão, e a Bíblia diz que Paulo consentia na morte de Estevão. Olha só o temperamento de Paulo. Quando Paulo, antes de conhecer Jesus, perseguia a igreja e os cristãos, ele tinha aquilo como certo, e se precisasse matar por conta daquilo, ele matava. A crueldade de um colérico é muito grande. Ele não tem dó, ele, por causa dos seus objetivos, ele atropela qualquer situação. Paulo consentiu na morte de Estevão. Saulo, né, antes de ser Paulo aqui, ele estava nessa situação. Ele, cheio de cólera, marcha conduzindo uma grande perseguição contra a igreja.
Um colérico cheio de ódio respira ameaças de morte. Saulo era um líder geloso, mas zangado e hostil. Ele estava ali, a Bíblia diz lá em Atos capítulo 9, que ele estava respirando ameaças de morte contra os cristãos. Paulo, querido, ele se vivesse os nossos dias, e ai de nós se ele fosse lá do islamismo, porque ele ia perseguir a igreja. Ele ia fazer a mesma coisa que os islãs estão fazendo lá, ia perseguir, prender, apedrejar, se precisasse matar, ele matava. Paulo era isso aqui, né? O colérico, né, uma pessoa sem Deus que tem esse temperamento, ele pode fazer coisas cruéis. Outra coisa que Paulo ele fez, Paulo era agressivo e intolerante. A ira e a agressividade são características desse temperamento. Poucas vezes este tipo de comportamento aparece na vida do apóstolo Paulo após sua conversão, mas ainda temos, né, algum exemplo. Atos 13:13 traz uma narrativa de quando Paulo foi fazer a sua primeira viagem missionária. E aí João Marcos, né, João Marcos, o nosso querido Marcos, ele não quis acompanhar Paulo na viagem. Ele chegou em uma cidade, ele quis ficar por ali. Acabou Marcos para Paulo. Paulo já era crente, cheio do Espírito Santo, mas ele falou: olha, Marcos não presta mais para viajar comigo, não dá certo mais, não tem jeito, né? Ao abandonar essa viagem para o Paulo colérico, aquilo foi uma afronta, aquilo era demonstração de fraqueza. Paulo, o colérico, o crente colérico, ele não entende que cada um tem um limite. Para ele, abandonou, saiu do barco, já não presta, já não era tão bom assim, é melhor que não fique comigo mesmo. Então o pensamento de Paulo com Marcos era esse. Marcos, querido, era um servo fiel, cheio do Espírito Santo, conhecedor da palavra de Deus. Ele foi ali, aceitou o desafio da primeira viagem missionária, mas porque ele não quis ir na cidade que Paulo tinha falado, Paulo falou: não presta para ir comigo mais, não tem jeito. E ele, querido, não mudou de ideia. Lá no final do seu ministério, que ele cita Marcos de novo, e aí ele deve ter orado, Deus deve ter falado com ele. E aí Paulo vai lá e cita Marcos e diz: olha, Marcos é importante para o meu ministério, mas ficou ali 20 anos sem trocar palavra com Marcos, e era crente. E aí eu entendo por que acontece isso na igreja. Temperamento, né? A gente tem que tentar compreender o temperamento. O colérico, ele é intolerante a falhas. Vamos ler lá Atos 15, do verso 36 ao 41. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomasse consigo a João, chamado Marcos. Algumas traduções vão estar só Marcos, outras só João, mas o nome dele era João Marcos, eu querido, Marcos aí do Evangelho, João Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Tem alguma Bíblia aqui na linguagem de hoje? Tem alguém? Você pode ler, irmão? O último versículo aí, 39. Olha só, eu li lá em casa numa outra versão que eu tenho, que fala que houve entre eles uma discussão tão grande que eles decidiram se separar. Irmãos, se você é colérico, mesmo cheio do Espírito Santo de Deus, cuidado. Olha, tenta entender os limites das pessoas, para que você consiga andar do lado das pessoas, porque senão você vai viver se apartando de todo mundo. O apóstolo Paulo, mesmo crente, mesmo cheio do Espírito Santo, sendo usado por Deus, ele foi intolerante ao limite de Marcos. Marcos não queria ir para Chipre, e Paulo tinha que não, tem que ir. Já que ele não foi, não serve para ir conosco. E agora quer saber de uma coisa, Barnabé? Porque você está dependendo, Marcos, fica você com ele, eu não vou ficar com vocês mais. E aí foi Paulo para um lado, Barnabé para o outro.
Eu já vi tanta gente sair de igreja por causa disso, irmão. Olha, eu não volto mais naquela igreja porque o pastor fez isso, porque o irmão fez aquilo, eu não tolero mais, não quero mais naquele lugar. É assim, o colérico, ele é intolerante, ele não aguenta ver alguém falhando com ele. O apóstolo Paulo aqui, querido, mesmo sendo de Deus, o temperamento ainda está aí dentro. Nós precisamos tomar cuidado com o nosso temperamento. Outra situação, Gálatas no capítulo 2, esse aqui é demais. Gálatas capítulo 2, versículo 11. Olha o que o nosso irmão Paulo fez, querido. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti cara a cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado à parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram eles, temendo os que eram da circuncisão, e os outros judeus também dissimularam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Dissimulação. Paulo, olha o que Paulo fez, irmãos. Imagina Paulo num culto igual esse aqui, cheio de crente. Chega lá o Pedrão. Paulo chama o Pedro na frente da igreja inteira e fala assim: Pedro, você é dissimulado, você é falso, você é traíra, você, Pedro, é duas palavras. Lembra que eu falei que o colérico, ele é muito honesto, ele é muito sincero, mas a sinceridade do colérico, ela precisa ser usada como qualidade. Sinceridade não pode ultrapassar a educação, né? Paulo foi extremamente agressivo com Pedro, expôs Pedro diante da igreja. E Paulo fala assim que Pedro era a coluna da igreja. Irmãos, a gente não tem noção do respeito que Pedro tinha dos demais apóstolos, da igreja, dos irmãos. Você quer ver o sonho de todo crente naquela época? Era ver Pedro. Se hoje aqui todo mundo tem admiração por Silas Malafaia, não, vou pôr Silas Malafaia não, vamos pôr gente ainda mais conceituada, né? Se tem gente aqui que tem admiração por Paul Yong Cho, camarada que tem uma igreja lá com 1 milhão de membros, que está tendo milagre na Coreia, um atrás do outro. Se tem alguém aqui que gostaria de conhecer, talvez aí o John Wesley. No John Wesley, o cara era Pedro, irmão. E aí Paulo chama Pedro na frente de todo mundo e fala assim: olha, você é dissimulado. Já imaginou você chamar uma pessoa de dissimulada? Dissimulada é falsa. Dissimulado é alguém que tem duas palavras. Ele foi honesto, ele estava certo, porque Pedro estava titubeando, mas ele podia chamar o Pedro no cantinho e falar: olha, Pedro, não está legal essa sua atitude não, você devia fazer um negócio melhor. O colérico, ele tem que tomar cuidado, porque ele chama atenção na frente de todo mundo. O colérico expõe as pessoas na frente de todo mundo, e ele não pensa se está ofendendo. Se ele quer ser sincero, ele vai falar na cara. E olha o termo que Paulo usou. Na tradução de hoje fala: eu resisti Pedro cara a cara. Sabe o que é isso, irmão? É tete a tete. Não é falar de longe não, é encarar. É peitar Pedro e falar: olha, você é dissimulado. Pronto, acabou, falei. Tinha que falar, falei. O colérico, ele é aquele que fala assim: não, comigo eu rodo a baiana mesmo, o que eu tenho de falar eu falo, eu não levo desaforo para casa, o que eu penso eu falo, gosta de mim, se quiser gostar bem, se não quiser amém. O colérico é assim. E aí, o irmão Paulo, crente, irmãos, mas olha o temperamento dele aqui. O temperamento dele talvez fez ele ofender Pedro. E sabe o que Pedro escreve no final das cartas de Pedro? Pedro fala assim: olha, Paulo, duro. Pedro chama Paulo de duro. Paulo é duro, homem de dura cerviz. Mas Pedro elogia. Para Pedro teve ali maturidade para receber aquela pancada e continuar amigo de Paulo. Mas não é todo mundo que tem maturidade para isso. O colérico, às vezes, ele fala coisa e ele age de maneira que arrebenta com a gente, né? O colérico às vezes machuca. Ele muitas vezes ele ofende de uma forma muito veemente, né? Então esse resistir de Paulo face a face aqui, irmãos, não foi fácil.
Mas o seu temperamento colérico na mão de Deus é uma bênção, né? Deixa eu correr. O nosso temperamento, ele é uma bomba na mão do Senhor, querido. Nosso temperamento não deve ser uma desculpa para as nossas falhas. Pastor, o que é que eu levo com esse ensinamento para minha casa hoje? Você leva, querido, o aprendizado que se o seu temperamento é colérico, se você se identifica como colérico, eu quero dizer para você, o teu temperamento não é desculpa para você ofender tua esposa. O teu temperamento não é desculpa para você ofender as pessoas. O seu temperamento não é desculpa para você sair chutando, brigando, xingando, falando o que você pensa para todo mundo. Na verdade, querido, o texto que nós lemos aqui no início, Gálatas 5:22, diz que o fruto do Espírito é amor, é alegria, é longanimidade, querido. Você como cristão, independente do seu temperamento, se é colérico, se é fleumático, se é sanguíneo, meu irmão, agora o Espírito Santo de Deus é quem domina a sua vida, e uma vida dominada pelo Espírito Santo, Deus vai usar o seu temperamento para fazer coisas extraordinárias. O apóstolo Paulo, colérico, aquela pessoa decidida, audaciosa, corajosa, valente, na mão de Deus ele foi uma bomba, ele foi uma ferramenta. Ninguém mais pode ser tão puro, um exemplo tão maravilhoso de um poder na mão de Deus do que Paulo como colérico. Paulo foi o maior missionário, já que depois de Jesus, Paulo foi o homem que mais pregou o evangelho na Bíblia. Querido, aqui no Novo Testamento, metade, se você abrir a sua Bíblia no Novo Testamento, metade dos escritos do Novo Testamento pertence ao apóstolo Paulo. Ele escreveu 13 cartas, né? Também chamados livros. 13, você tem noção o que é isso, meu irmão? O homem era uma bomba, ele pregava em todo lugar, ele viajou mais de 13 países pregando o evangelho, foi em várias cidades, abriu centenas de igrejas, levantou dezenas de pastores, ele auxiliou, ele levantou e ele discipulou vários grandes homens de Deus, como Barnabé, como Timóteo. Timóteo foi um grande exemplo do discipulado de Paulo. Alguém que é colérico, querido, você é uma potência na mão do Espírito Santo, você na mão do Senhor, você é alguém que pode tomar a obra de Deus na sua vida, você é alguém que pode produzir, querido, tanto que você não imagina. O teu temperamento controlado, meu irmão, você é alguém que vai conquistar muitas coisas. O temperamento colérico, ele tem muitas coisas positivas, tem muitas negativas, mas um colérico na mão de Deus, ele é potente, ele é, querido, alguém abençoado. Talvez você, ao ouvir essas situações, você possa pensar: pastor, eu sou colérico. E se você é colérico, meu irmão, e ofendeu a esposa, ou a esposa ofendeu o marido, se você tem sido muito agressivo, muito exigente com seus filhos, meu irmão, hoje é o momento em que Deus está te dizendo: olha, é momento de você deixar o Espírito Santo de Deus mudar o teu temperamento, transformar a tua vida, controlar, dominar, passar do azeite santo sobre a tua vida, dominar a sua vida espiritual, as suas emoções, para você se tornar um marido melhor, para você se tornar uma esposa melhor, para que você, querido, não fique tão iracundo, para que não haja violência sobre você, para que você não seja uma pessoa agressiva, para que você não seja uma pessoa que gosta de discutir. O colérico, querido, esse temperamento é forte, mas ele é forte para todas as coisas, ele é forte para abraçar, ele é forte para declarar amor, ele é forte, meu irmão, para conquistar, ele é forte para tudo. Eu não sei se quantos estão aqui hoje que são coléricos, mas eu quero te dizer nessa noite que você, meu irmão, precisa, não é algo que você tem opção, não, é necessidade sua, é nossa necessidade colocar o nosso temperamento sobre o domínio do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos ser pessoas úteis ao Senhor, para que possamos produzir nos nossos relacionamentos. Você talvez como colérico já ofendeu muito, mas ainda há tempo de consertar os erros, ainda há tempo de chegar em casa hoje, lembrar da ofensa, pedir perdão. Há tempo de abraçar hoje, há tempo, querido, de olhar para o seu temperamento e falar assim: olha, eu vou te dominar, eu vou colocar você em obediência à palavra.
Quando o teu temperamento quiser gritar, querido, olha para a palavra de Deus. Olha o que a Bíblia diz. O apóstolo Paulo mesmo, ele ensina de uma forma muito especial. Ele diz: eu esmurro o meu corpo, reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a muitos, não seja eu desqualificado. O apóstolo Paulo aprendeu a dominar-se. Ele diz: a única maneira que eu tenho de me dominar é esmurrando o meu corpo e reduzindo ele à obediência. Agora eu não obedeço o meu temperamento, mas o meu temperamento me obedece. Ele obedece ao Espírito Santo de Deus que habita em mim. Agora o meu temperamento, ele é regado pela unção de Deus. Agora, querido, o apóstolo colérico, aquela pessoa que antigamente matava por conta da fé, agora prega o amor. Agora aquele que era colérico, que perseguia a igreja, agora ele vive abraçando os irmãos. Aquele que uma vez resistiu Pedro face a face, agora depois ele encontra com Pedro e ele lhe dá as destras da fidelidade, ele dá a destra da amizade. Aquele, meu irmão, que muitas vezes foi rude, aquele que foi rude com Marcos e disse: Marcos não presta para mim. No final das suas cartas ele diz: olha, manda um abraço para o amado Marcos, porque é muito valoroso para o meu ministério. Você cheio do Espírito Santo, você vai ser diferente. Seu temperamento não é senhor da sua vida. Senhor da sua vida é Jesus Cristo. Senhor da sua vida é o Espírito Santo. Querido, você agora aprendeu sobre o seu temperamento. E o que você vai fazer? Refreá-lo, dominá-lo, tomar cuidado com ele. Quando a ira te vier na boca, quando as palavras te vierem para falar, o que você vai fazer? Silêncio. Pense. Use de sabedoria. Quando tiver vier vontade de sair xingando, de sair agredindo, o que você vai fazer? Vai orar. Pede ao Senhor direção. Pede a Deus que te domine. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu gostaria de ter umas 2 horas aqui para ministrar para vocês. O tema é extenso, né? Tive que passar correndo, porque eu vi que o relógio ali não parou, né? A gente teve que passar correndo. É uma pena passar algo assim tão precioso, tão depressa. Mas eu espero que você saia daqui com o máximo de informação possível. Na última semana, na última quinta-feira, eu vou ver quantos livros eu vou conseguir comprar, né? Eu tive esse desejo de comprar uns livros sobre temperamento transformado. Eu vou sortear aqui para os irmãos, né? E aí, quem sabe, se você for sortudo, aí você vai ficar inteirado no assunto. É o livro que eu tenho baseado o estudo, é o livro que eu tenho baseado aqui, não só eu. A maioria dos estudiosos sobre o assunto tem baseado nesse livro, Temperamentos Transformados. Eu vou comprar alguns aqui, né? Pelo menos uns 3 para eu sortear. Não sei nem quanto está o livro, mas eu vou procurar saber e vou comprar alguns aqui para sortear para os irmãos. Amém? Me dá uma dor no coração saber que os irmãos estão indo para casa e ainda não dá para falar tudo. Mas eu espero que Deus tenha ministrado ao seu coração. Eu quero orar por você. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus? Eu quero